Marvels foi a pior estreia do MCU e a sequência de desastres é grande. O filme fechou seu primeiro fim de semana com a bilheteria mundial de 88,5 milhões. Só que dessa grana toda, 47 milhões já vieram dos Estados Unidos. É o número mais baixo que a Marvel já tirou num fim de semana de estreia na história deles. A produção desse projeto todo custou uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares. E aí, a Disney tá morrendo? A Disney vai acabar? O que tá acontecendo na casa do Mickey Mouse? Entre fracassos recentes e consecutivos e queimando muita grana para poder manter a Disney, os vários títulos recentes que eles têm lançado não têm acertado o alvo mais. O império da Disney tá com problemas e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se por acaso está chegando no meu canal pela primeira vez, já me dá uma moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar me fala aí qual foi a sua maior decepção com o título recente da Disney. Você já percebeu que muitos filmes recentemente fracassaram? Não só alguns sob o teto da Disney, como os filmes da Marvel, por exemplo, mas também de outros estúdios. Velozes e Furiosos 10 não foi muito bem. The Flash foi uma flopada que rendeu um prejuízo de 200 milhões de dólares para Warner Bros. E acabou virando o maior fracasso de bilheteria de filmes de quadrinhos. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu Mesmo os filmes que tinham tudo para dar certo, como o novo Missão Impossível, Dead Reckoning, ficaram bem além das expectativas. Mas a maior vítima do estrago das bilheterias dos últimos anos foi o Mickey mesmo, a Walt Disney Corp. Doutor Estranho 2, Thor Amor e Trovão e Pantera Negra 2, todos ficaram bem abaixo das expectativas. A Pequena Sereia teve um desempenho muito abaixo também. Ambos, Homem-Formiga 3 e o novo Indiana Jones, também foram bem mal. Ninguém nem lembra do último filme de animação da Disney. Mundo Estranho e Elemental tiveram a menor abertura de qualquer filme moderno da Pixar, incluindo o filme do Buzz. Lightyear foi um grande fracasso. Resumindo, as coisas não estão nada bem no Império da Disney. Será que a gente está testemunhando a morte do Império da Disney? O que tá acontecendo? Os caras estão considerando até vender parte de suas ações e separar algumas coisas da ESPN. O Mickey tá com problemas. Os problemas da Disney se resumem principalmente em 3 tópicos: streaming, orçamento e história. Uma coisa que todo mundo ignora quando começa o serviço de streaming é que você precisa de um fluxo constante de conteúdo para fazer isso funcionar e para manter as pessoas conectadas à plataforma. E é por isso que a gente no YouTube topa deixar propaganda passando e fazendo publicidade terceirizada. Mas mesmo que você acerte o alvo e consiga resolver esses 2 pepinos, fazendo um monte de conteúdo por um preço de banana, é aí que tá o problema. Para evitar que a galera pule fora da plataforma, a maioria dos estúdios da Disney viraram praticamente fábricas de conteúdo só para alimentar o monstro que é o Disney Plus. Isso sem contar que eles apostaram pesado na nostalgia. Você já parou pra pensar que provavelmente você já assistiu tudo que tem no Disney Plus? Os caras apostaram pesado em colocar os seus títulos mais famosos pra fazer com que você assine o Disney Plus. Só que aí você realmente vai ali pela nostalgia, pela saudade de ter assistido aqueles títulos, se conecta à plataforma, faz a sua assinatura e quando você abre o catálogo tem um monte de coisa que você já viu, mano. Já parou pra pensar nisso? A gente faz uma assinatura por um serviço que na real a gente já consumiu. Em 2020 teve um evento dos investidores da Disney e a Marvel e a Lucasfilm anunciaram um caminhão de projetos. A Pixar jogou mais 6 na mesa. Não era tudo só para streaming, mas a maioria era. E o serviço ficou atolado. A Disney foi desenterrando todos seus títulos principais: remakes live action do Peter Pan, versões seriadas do High School Musical, revival clássicos como Willow e lançamento de novos projetos. E o lance é que a Disney tem um monte de títulos que a galera ama dentro do Disney Plus. A ideia deles é colocar ali um conteúdo robusto para poder fazer com que a galera fique conectada e principalmente não desfaça a sua assinatura, que eles não cancelem sua assinatura. A ideia é tentar cativar e segurar esse público, porque da mesma forma que a galera assina muito rápido o streaming, eles também cancelam, principalmente porque eles percebem que já viram praticamente tudo. A Disney tem uma dificuldade enorme de criar conteúdo original e no volume necessário para poder manter a galera conectada ali. E mesmo sendo uma corrida bem difícil e bem cara, a princípio parece que a Disney tá mandando muito bem. Afinal de contas, a maioria desses títulos que eles têm no Disney Plus fizeram muito sucesso. Mas quando eles fazem isso dentro do streaming, tem um outro grande problema, que é o desgaste da marca. Não dá pra negar que tem algumas franquias da Disney que nos últimos anos perderam seu brilho. Toy Story 4, Lightyear, Toy Story 5. Meu Deus do céu, quantas vezes mais a Disney consegue fazer sequência desses filmes até as
as pessoas perceberem que isso daí é só um grande caça-níquel. Mas voltando ao dia do investidor, muitos projetos aí, por exemplo, de Star Wars, acabaram sendo engavetados sem que a maioria das pessoas nem soubessem. Uma outra versão totalmente diferente do episódio 9, por exemplo, um filme do Boba Fett. Quer dizer, os caras estavam com vários projetos ali que no meio do caminho eles foram percebendo que já estava bem desgastado e preferiram não tocar neles. E aí agora, quando os caras anunciam alguma coisa de Star Wars, a maioria do público já torce o nariz esperando que vai ser mais alguma coisa que desgaste ainda mais a franquia. Ou seja, a Disney conseguiu pegar várias franquias que estão debaixo do seu teto e desgastar elas de tanto esfregar na nossa cara. Andor foi considerada por muitos a melhor coisa que Star Wars fez em anos, mas sabe por que ninguém viu? Porque ficou escondida debaixo de um monte de projetos, como a série do Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian e o episódio 9. A galera perdeu a fé na marca e, como resultado, deixou de se ligar nas novidades na órbita de Star Wars que estavam sendo lançadas. E o MCU? O universo da Marvel tem encarando exatamente o mesmo problema. Além do grande desgaste de filmes de super-heróis, a marca está totalmente desgastada com o público. A fase 1 teve 746 minutos espalhados ao longo de 5 anos. A fase 2 teve 757 minutos espalhado por 3 anos. Aí veio a fase 3 com 1.500 minutos espalhados por mais 3 anos. Isso já foi um pulo grande, mas nada comparado à fase 4. Graças em parte ao Disney Plus e à fome por conteúdo de streaming, a fase 4 teve absurdos 3.500 minutos distribuídos em apenas 2 anos. Teve mais MCU nos últimos 2 anos do que nos 12 anteriores juntos. Antes, um lançamento da Marvel era um evento, uma coisa que você precisava assistir. Hoje em dia, é literalmente toda semana. Então, claro que as pessoas estão menos empolgadas com novos rolês tipo Invasão Secreta, que eu nem vou falar da qualidade perdida em detrimento da quantidade nisso aí. E o pior é que nessa caça pelo Disney Plus, o Mickey Mouse tá perdendo muita grana. Olha a lista de filmes originais que a Disney lançou. Muitos deles estão indo direto pro Disney Plus sem ver um tostão do cinema. Só em 2023, de todos os filmes da Disney, 6 dos 14 foram direto pro Disney Plus ou Hulu, sem custo adicional. Em 2022, 27 filmes foram pro streaming e só 16 chegaram nos cinemas. Agora, comparado com 2018, um ano antes do Disney Plus chegar, a Disney lançou só 10 filmes e todos foram direto pros cinemas. E não é como se só essas estreias em streaming tivesse arrancando um orçamento gigantesco da Disney. Tem um outro grande problema que fica ainda mais cabuloso quando a gente para pra pensar, que é o orçamento da produção desses filmes. Os orçamentos tanto de blockbusters recentes, quanto os da Disney também, têm um orçamento estratosférico. O Indiana Jones, por exemplo, custou 300 milhões de dólares para ser feito, enquanto Guardiões da Galáxia e a Pequena Sereia custaram 250 milhões de dólares. Até a Mansão Mal Assombrada, os caras gastaram 150 milhões de dólares para produzir esse filme. Mas por que alguém gasta 150 milhões de dólares para produzir um filme desse, mano? E na real o valor tá bem mais próximo de 300 milhões de dólares se a gente incluir também toda a divulgação envolvida no marketing para poder lançar o filme. Até a área de animação da Disney também não escapa. Encanto e Estranho Mundo custaram respectivamente 135 e 180 milhões de dólares. E quase todo o lançamento recente da Pixar tem um custo aí de 150 a 200 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba pra fazer desenho, hein? E aí você deve estar pensando, cara, mas normal, né? Pra fazer um filme é caro. Toda vez que a gente para pra poder ver alguma coisa de lançamento de filme ou ler alguma coisa sobre, a gente vê que custa caro mesmo. São milhares e milhares de dólares. São milhares e milhares de dólares, mas não tantos milhares e milhares de dólares assim. Quando você olha pra outros blockbusters gigantes que estão sendo lançados recentemente, você percebe que os filmes estão conseguindo fazer um lucro com investimento talvez metade ou de 1/3 do que a Disney tem feito. Oppenheimer, por exemplo, que foi um filme aí que teve técnicas experimentais de cinema e um elenco pra lá de caro, custou 100 milhões de dólares, por exemplo. O John Wick 4, que tem um monte de cena de ação bem complicada de fazer em uns cenários incríveis, custou 100 milhões de dólares. Um filme como John Wick custa mais barato que uma animação da Pixar, mano. E a Barbie? O que falar da Barbie? Esse filme fez um grande sucesso aí, talvez seja o maior sucesso de 2023, arrasou o mundo inteiro das bilheterias aí, fez muita gente sair de casa para ir até o cinema e custou 150 milhões de dólares. Na área da animação, o filme novo das Tartarugas Ninja custou 70 milhões de dólares, enquanto o novo do Gato de Botas, Homem-Aranha no Aranha-Verso e o filme do Super Mario Bros. Ficaram na casa dos 100 milhões cada. Todos esses filmes custam a metade ou até 1/3 do que a Disney está desembolsando para fazer os filmes deles. E não precisa ser nenhum gênio para sacar que é bem mais fácil recuperar a grana quando você tá só com 70 milhões no vermelho, ao invés de 200 milhões. Que aí fica a pergunta, cara, e o que tá fazendo esses filmes da Disney ficarem tão caros? Como que esses caras estão conseguindo gastar tanto dinheiro? É meio complicado, mas tem algumas coisas que a gente pode jogar aqui. Primeiro é o abuso do CGI, que é realmente muito caro. A
tentativa de inventar novas tecnologias para o cinema e também roteiros que não levam em consideração a realidade da produção desses filmes, tipo uns roteiros absurdos que fazem com que os estúdios gastem muito dinheiro para poder produzir o filme. Mas um dos maiores vilões desse orçamento, e que quase ninguém fala, é uma parada chamada refilmagem. Refilmagem é uma parada que acontece geralmente depois que o filme termina, que quando a produção percebe ali que tem uma cena ou outra que pode ser refilmada, ou alguma coisa que não ficou legal, ou alguma parte do roteiro que precisa ser acrescentada ou mudada. Isso daí gasta muito dinheiro, porque você tem que chamar os atores de volta, aí você paga a diária deles, ou paga um cachê diferente, chama a equipe de novo, tem uma nova pós-produção, uma nova edição e atrasa o lançamento do filme. Tudo isso custa muito dinheiro. Mas tudo bem, até aí, muitos filmes já fizeram refilmagens. De Volta para o Futuro, Rock, ET, todos esses filmes foram um grande sucesso e fizeram refilmagens. Mas o problema mesmo é o mau planejamento. Aparentemente, a Disney está planejando tão mal os filmes deles que no final das contas, quando eles olham o produto pronto, eles olham ali e não simplesmente fazem uma refilmagem. Os caras fazem muita coisa, eles praticamente refazem o filme em refilmagens, o que torna o orçamento dobrado praticamente. Um dos exemplos mais recentes e talvez mais famosos de refilmagens que a gente tem hoje no cinema é o do Zack Snyder com Liga da Justiça. O cara já tinha feito praticamente o filme inteiro. Tá aí, os caras não gostaram, chamaram o Joss Whedon pra poder mexer e bem, a gente viu o resultado de um filme praticamente refeito que virou uma outra coisa e tem aquele resultado lindo lá do Henry Cavill com aquele bigode escondido digitalmente lá que, né, vai ficar aí pra história. Todas essas maluquices de streaming e orçamento não vão adiantar nada se eles continuarem tropeçando no terceiro tópico, a história. Vários filmes da Disney ultimamente estão falhando em contar uma história que realmente vale a pena e que a galera queira ouvir. A Disney ainda tá naquela de pensar que pode jogar uma marca famosa no negócio e pronto, vai vender que nem água. Só que a real é que isso não cola mais. O público sente quando a história está sendo contada só porque alguém achou que ia dar dinheiro. Quem pediu por Zootopia 2? Frozen 3, Divertidamente 2, Toy Story 5, todos esses são filmes reais que estão vindo por aí, mas fazer sequências sem necessidade é só a ponta do iceberg. A Disney também tá bem perdida na hora de encaixar suas histórias. Dá uma olhada nos Eternos, que enfiou uma dúzia de personagens novos em 10 mil anos de história num filme de 2 horas. Por que não fizeram isso com uma série no Disney Plus para dar um tempo pro conceito respirar? Enquanto isso, eles estão esticando histórias que não precisavam ser séries de TV. A série do Obi-Wan é um ótimo exemplo disso. Tinha uma narrativa forte sobre a relação dele com Vader, que ficou escondida sobre um monte de missões secundárias e subtramas. E na real, o Obi-Wan era para ser um filme de 2 horas e resolveram transformar aquilo em uma série de 6 horas. E esse é o problema de quando você começa a lançar um monte de coisa seriada. O público começa a perceber alguns padrões. O público começa a pegar as manhas, a forma como você escreve as histórias. E não sei se vocês perceberam, ultimamente a Disney tá numa vibe de colocar os heróis bem para baixo. Um monte de história de personagens dramáticos que estão com um peso enorme nas costas e estão sofrendo bastante por causa disso. E sinceramente eu não sei se o público tá muito interessado em ver heróis se afundando na sua própria tristeza e drama. Quando a gente se apaixona por um personagem são por outros motivos. É porque ele inspira a gente, é porque ele cativa a gente, é porque de alguma forma o carisma que esse personagem passa pra gente faz com que a gente encare a vida de uma maneira melhor. Ninguém quer definitivamente assistir uma parada pra sair mais pra baixo do cinema. A gente quer que esses personagens inspirem a gente. E nesse sentido, as histórias e os roteiros que a Disney tem feito não tem cativado muito o público. E nesse momento a gente para pra pensar assim, cara, tá, me diz aí, o que a Disney pode fazer pra poder sair disso? É notável que ela conseguiu adquirir vários títulos de muito peso e ganha muita grana com isso, mas em um determinado ponto essa fórmula se desgastou. E pra ser bem honesto pra vocês, de um jeito bem humilde aqui, eu acho que a Disney podia simplesmente olhar pra uma plataforma que produz conteúdo todo santo dia e tá conseguindo se dar bem, fazendo muitas pessoas se darem bem também, o YouTube. Olha só, parte dessa linha de pensamento aqui. Eles têm que produzir uma série de filmes e séries pra poder manter uma plataforma alimentada. Isso basicamente é o que a gente faz em um canal de YouTube. Toda vez que a gente abre um canal de YouTube, é praticamente a mesma coisa que abrir uma empresa ou, no caso, um estúdio. Você precisa ter um certo planejamento de conteúdo, você precisa entender o seu público, você precisa saber com quem e como você vai falar e, principalmente, como produzir esses conteúdos e fazer com que eles sejam rentáveis a longo prazo. Se você não fizer isso, a conta não vai fechar. Então, numa escala bem menor, montar um canal de YouTube não é muito diferente do que ter um estúdio. Quando a gente vai lançar um vídeo no YouTube, você tem que ter estratégia, você tem que pensar nos títulos,
títulos, você tem que pensar na ação em como esse vídeo vai impactar o seu público e qual é principalmente o seu objetivo desse conteúdo com a sua audiência. Não dá mais para ficar lançando conteúdo de forma aleatória como antigamente. Há 10 anos atrás, você podia lançar vários tipos de tópicos diferentes em um mesmo canal que provavelmente ia rolar. O algoritmo era outro, tinha muito menos gente na plataforma e dessa forma até que funcionava. Mas os anos passaram, as plataformas mudaram, bem como o comportamento de quem consome ela. E isso daí é a mesma coisa para o mercado de cinema. E a Disney precisa começar a mudar a forma de pensar. Tudo isso que eu tô falando sobre a Disney hoje é basicamente sobre como eu toco os meus canais no YouTube, por exemplo. Primeiro que tem um certo padrão de qualidade. Se esse vídeo não atingir esse padrão de qualidade, não rola, não manda o vídeo pro ar. Segundo que a minha métrica de sucesso não é grana, e sim vocês, a comunidade que assiste. Quando eu vejo que o vídeo engajou legal, ele pode até não ter dado um AdSense legal, mas se ele engajou legal com o público, esse sim é a métrica para eu tocar pra frente. Afinal de contas, eu quero que minha audiência queira consumir o meu produto. Eu podia lançar aqui um monte de episódio por semana, mas isso aí ia encher o saco de vocês e provavelmente vocês não iam consumir com tanta frequência como vocês consomem nesse momento. E isso daí com certeza é fazer o valor do meu conteúdo cair pelo excesso de quantidade. O YouTube, por exemplo, tem uma ferramenta muito útil ali que classifica os seus 10 últimos vídeos. Esse vídeo, por exemplo, é excelente para me dar uma análise sobre para onde eu devo ir. Nos meus 10 últimos vídeos eu consigo ver direitinho o vídeo que engajou mais e o que engajou menos. E mesmo assim, mesmo sabendo qual vídeo que engaja mais do que outros, eu preciso sempre estar alargando o meu funil para fazer o canal crescer. Então eu sempre tenho, mesmo dentro desse padrão, que encontrar vídeos novos que sejam uma base de teste para eu poder saber que novos títulos também vão dar certo. Só que para fazer isso, geralmente você coloca essa base de teste dentro de assuntos que você sabe que vai dar certo. Então eu tenho uma rotina de temas que eu sei que eu vou colocar aqui no canal, que tem uma probabilidade maior de continuar puxando o bonde, sendo que tem outras que são só para fazer um teste e que eu sei que pode não dar muito certo. Mas na ponta do iceberg existe uma base regular que eu sei que tá ok e que eu posso continuar produzindo. Se eu sei isso, por que a Disney não sabe, mano? Aplicando esse conceito à Disney, já dá pra ver o que eles precisam fazer com a propriedade intelectual deles, né? Quando você tem uma sequência de decepções, como na lista recente da Marvel, você cria uma espiral de sucessões ruins que é difícil de reverter na opinião pública. Mas se você mistura um ou dois sucessos com os fracassos de propósito, de repente fica muito mais difícil de pintar um quadro negativo. Imagina só essa sequência: Multiverso da Loucura, Wakanda pra Sempre, Guardiões da Galáxia 3, Thor, Amor e Trovão, Quantumania. Isso é bem diferente do que rolou de verdade, onde Guardiões da Galáxia 3 foi o último da fila. A ordem real de lançamento te mandou 4 decepções seguidas antes de ter um pequeno respiro com o bem-sucedido Guardiões da Galáxia 3. Mas se Guardiões da Galáxia tivesse ficado no meio, as decepções teriam sido quebradas de uma vez. Teria rolado um intervalo. Uns filmes medianos dos dois lados é o preço de manter a franquia e uma espera mais longa pelo próximo evento. Isso vale também para os projetos experimentais. A Disney precisa lançar novos personagens e novas franquias para poder fazer com que isso tenha uma vida nova e não que ela fique só reaproveitando o que já deu certo. Então, falando de clássicos da Disney, por exemplo, como Toy Story, estão querendo fazer o Toy Story 5, ou os próprios Vingadores ou Guardiões da Galáxia, que geralmente faz sucesso, esses filmes precisam encabeçar lançamentos e estrategicamente entre um lançamento e outro grande como esse, você lança os experimentais bem no meio, porque assim você joga uma curva de aprendizado para saber o que vai acontecer, mas você sempre tem um início alto, uma barriga e novamente um topo, porque assim você consegue manter pelo menos o interesse do público. E isso daí faz 3 coisas de uma vez só: diminui o risco, espalha os grandes sucessos e quem sabe não cria uma possibilidade de você descobrir uma nova grande franquia de sucesso. O meu canal, por exemplo, aqui é um canal de curiosidades e dentro dessa gama ampla de possibilidades eu posso falar de várias coisas, desde ciência, de história, de conteúdo de cultura pop e muito mais. É claro que à primeira vista o que mais deu certo nesse canal aqui foram os conteúdos de cultura pop. Isso não quer dizer que eu vou ficar pra sempre falando só de cultura pop, mas eu também não posso simplesmente virar uma chavinha do canal da noite pro dia e simplesmente começar a falar de ciência. Isso não vai conversar com o meu público que não tá esperando esse tipo de coisa. Então essa mudança ela tem que ser sutil e tem que aparecer devagarinho. E mesmo que eu encontre algum conteúdo que dê muito certo, eu não posso ficar massificando esse conteúdo semana após semana, porque senão eu vou desgastar essa ideia e as pessoas vão enjoar de assistir aquele tipo de conteúdo e eu vou perder o alcance das pessoas. Isso soa familiar pra você? Como Star Wars e Vingadores, por exemplo? Se a gente começa a exagerar, começa a perder o valor e aí as pessoas passam a não se importar mais. Um evento grande como os filmes dos Vingadores de Ultimato e Guerra Infinita só teve todo aquele peso porque ele demorou 10 longos anos pra acontecer. A criação de expectativa, toda a história em volta dos personagens e tudo aquilo que fez a gente se encantar pela história foi uma grande sequência de filmes que tiveram bons pontos altos e momentos de baixa, mas que no fim das contas
na soma geral da história, fez todo mundo se importar com aqueles personagens no desfecho da história. É sobre isso todo o universo que a Disney precisa explorar. Na hora de tocar um canal no YouTube, é preciso sacar quais ideias de episódios vão funcionar melhor com vídeos curtos e quais merecem um vídeo completo. Eu, por exemplo, não tento transformar algo obviamente curto num vídeo gigante de 15 minutos, e nem o contrário. Igualzinho a Disney, que não devia olhar para um filme de 1h30 e tentar fazer uma série de 10 episódios só para garantir mais minutos assistindo o streaming. O conteúdo tem que se encaixar onde a história fica melhor. E sobre o orçamento, quem trabalha com o YouTube tem que garantir que um episódio consiga recuperar o dinheiro investido para produzir. E essa conta é feita muito baseada no AdSense que você espera ganhar com o vídeo. Se rolar algum extra com publicidade ou vendas, aí é lucro. Imagina o AdSense como sua bilheteria, Disney. De vez em quando dá para soltar um vídeo mais caro, algo que leve mais tempo para ser feito, ou fazer algum projeto mais apaixonado. Mas isso é uma coisa de 1 ou 2 vezes por ano. Não é uma parada para você fazer toda hora. Não dá para ficar soltando filme de 300 milhões sem ter certeza que vai faturar tudo isso de volta nos cinemas. Tem que orçar de acordo com o que você sabe que vai arrecadar nas bilheterias e pronto. Qualquer coisa que vier além disso é lucro. E aí você fica muito mais rico. Sabe onde é que isso ia ajudar muito a Disney? Nos problemas das refilmagens, onde já se viu você começar um filme sem saber direito para onde que ele vai, onde já se viu uma equipe que não tá de acordo com o roteiro que está sendo seguida e uma outra que tem uma visão completamente diferente. Chega lá no produto final, quando você vai ver a edição do filme, aí a galera olha e fala, não, mas isso aí não é isso que a gente queria, faz de novo, essa cena não. Aí, mano, trocentas partes do filme são cortadas e refeitas e é claro que você vai ter uma produção muito maior, o orçamento não vai caber no bolso. Refilmagem custa tempo e dinheiro. Se isto custa tempo e dinheiro aqui no YouTube, imagina nos estúdios da Disney, maluco. No final das contas, cara, rolou uma corrida desenfreada aí de muitos estúdios de criar o seu próprio streaming por causa do sucesso da Netflix e muitos desses estúdios, incluindo a Disney, se esqueceram do principal no seu entretenimento. Quer fazer o que você pode fazer, como você faz bem e melhor, manter tudo dentro de um orçamento e o principal, mano, contar uma história que as pessoas se importam e queiram assistir. E não simplesmente fazer volume por volume, que é uma parada que é uma armadilha até pra quem produz vídeo no YouTube. E vou te falar, se a gente aqui no YouTube, uma escala muito menor, consegue vislumbrar e fazer isso, não é possível que a Disney também não consegue com mais de 100 anos de trabalho, né? E no fim das contas, cara, talvez se eles realmente não conseguirem se organizar, infelizmente talvez o fim da Disney realmente seja o melhor cenário pra eles mesmos, né? Ou será que a gente quer ver mesmo a Disney definhando, lançando coisas que ninguém se importa mais? Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, qual é o lançamento que mais te decepcionou na Disney nos últimos anos? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!